Muito bem, aula de Sociologia para o terceiro ano, né? A gente está aí no PET 3 já, né? Na segunda semana do PET 3, o terceiro bimestre, caminhando aí já para o finalzinho do ano aí. Essa aula é a aula complementar, né? Da carga horária complementar. Eu sou o professor Beto e o nosso tema, né? O tema dessa segunda semana é a cidade e os seus conflitos, né? Então vamos ver aí o que fala aí a respeito desse tema, né? Então o que nós temos aí? O título, né? O tema a cidade e seus conflitos. Nós precisamos entender que a sociologia ela toma conta, né, da sociedade, né, do que ocorre na sociedade, nas conquistas da sociedade. Então, dentro da sociologia, nós vamos ter aí a sociologia urbana, né, que é o estudo do desenvolvimento da vida urbana, né, do que acontece nas cidades. Então, a vida urbana traz consigo uma série de relações sociais, né? A convivência diária com indivíduos diferentes, as relações sociais de trabalho no período da modernidade, o trânsito, a busca por moradia, entre outras questões. Então, essas são questões que a sociologia urbana ela vai estudar, né, se aprofundar. Elas fazem do meio urbano um meio de grande riqueza, né, essas relações que existem para os estudiosos da sociologia. A ciência social, então, busca compreender esses processos, essas dificuldades e a influência exercida na vida dos indivíduos, né, dentro de uma sociedade urbanizada, né? Nós vamos perceber as diferenças sociais, nós vamos perceber aí a interação entre os indivíduos, né? A gente já tem ali a primeira foto, que é uma foto de um espaço urbano, né? Da sociedade do espaço urbano. Nós vamos ver ali a favelização, né? Lá atrás os prédios são prédios luxuosos. Então, a sociologia urbana ela vai estudar, né, essas relações que existem, né, na convivência diária dos indivíduos. Qual é o contexto, né, histórico aí desse estudo da sociologia? Ele começa lá com a Revolução Industrial, né, que foi o processo de grandes transformações econômicos, sociais, que começou lá na Inglaterra, né, no século XVIII, e se espalhou por grande parte da Europa, América do Norte, Ásia, durante todo o século XIX e início do século XX. Então, o contexto, né, histórico, ele parte da Revolução Industrial, né, que vai mudar totalmente, né, a configuração, né, o formato da vida urbana e até hoje, né, as nossas relações aí individuais, as nossas relações coletivas durante a contemporaneidade, né, durante o nosso período aqui. Foi o processo histórico que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia mecânica e do modo de produção doméstico pelo sistema fabril, né? Esse tópico aí falou em relação à Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial foi esse processo histórico, né, que levou à criação, o surgimento de novas máquinas, né, a troca do serviço manual pelo serviço de máquina, né, pela energia humana, pela energia das máquinas, né, pela energia mecânica. É, as mudanças, né, sociais que vão ocorrer durante esse período, né, da Revolução Industrial, da urbanização, né, do crescimento, desenvolvimento das cidades, nós podemos falar, né, a respeito do êxodo rural. O êxodo rural é aquela fuga, né, das pessoas do meio rural para o meio urbano, né, em busca de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, ascensão, né, social, ascensão
financeira, tá? Vai surgir também, né, a gente pode falar que surge nesse período, nesse contexto sociológico, aí, nesse contexto da Revolução Industrial, do desenvolvimento industrial, a chamada divisão do trabalho, né, onde as pessoas começam a se especializar em determinadas funções e também a criação, né, de serviços com uma especialização maior em determinadas áreas. Então vai surgir aí a divisão social, né, do trabalho. E com essa divisão, com esse crescimento, né, da mão de obra urbana, vão surgir também aí a chamada classe operária, né, o proletariado, conforme Marx falava, né, surge aí a formação dessa classe operária que, aos poucos, vai se unindo, né, em sindicatos, em organizações. Com esse surgimento também da classe operária e a necessidade de se obter trabalho, de se obter uma renda, vai surgir também a chamada exploração do proletariado, né? A exploração do operário pelaquela camada capitalista, né? Pelo chamado capitalismo selvagem. Começa ali a exploração do trabalho, do trabalho infantil, do trabalho da mulher, do trabalho do operário, né, do homem. Então, surge aí a exploração do trabalhador, e essa exploração do trabalhador, como consequência, vão surgir também as lutas, né, contra essa exploração, né, a luta contra a exploração do trabalho feminino, do trabalho infantil e também do operário geral, né, do operariado, né, do proletariado. Então vão surgir sindicatos que vão lutar por melhores condições e, consequentemente, essa luta por melhores condições de trabalho, consequentemente, vai gerar, né? A luta vai gerar leis, né? As chamadas leis trabalhistas, tá? E com uma modernização, né, do trabalho, começa a surgir também o trabalho robotizado. A gente pode ler esse robotizado de duas formas, né? Tanto aquele trabalho robotizado em que existe a repetição do trabalho, né? Lembrando aí do Fordismo, né? Onde que cada pessoa ali, né, na linha de montagem executava determinado tipo de trabalho, como também a substituição da mão de obra humana por robôs, né? Hoje em dia, uma linha de montagem de carros, o que menos vemos são trabalhadores, né? O que mais vemos são os robôs que montam ali aquele carro, né? Ou algum outro objeto aí. Então, as mudanças, né, sociais que vão ocorrer, né? A gente dividiu aí êxodo rural, divisão social do trabalho, formação da classe operária, exploração, né, do proletariado, exploração do trabalho infantil, do trabalho feminino, também o surgimento, né, de leis trabalhistas e o trabalho robotizado. Uma das primeiras preocupações dos sociólogos que se dispuseram a estudar as cidades foi a ambiguidade existente entre viver em um local com milhões de pessoas, de variadas formações culturais, e, ao mesmo tempo, se sentir sozinho e solitário, né? Nós já falamos a respeito disso, né? Principalmente em grandes centros, né? Em grandes cidades, existe muito isso, né? Você vive e convive com milhares de pessoas, né? Porém, você se sente sozinho, né? Você se sente solitário porque não existe uma grande proximidade entre as pessoas, né? É diferente um pouco aqui, né, nas cidades, né, em cidades pequenas, cidades do interior, onde que a gente ainda mantém, né, uma certa proximidade com as pessoas. Mas nas cidades grandes, como eu já falei, né, e como ocorre, você mora em um prédio,
e de repente você passa uma vida inteira num apartamento e não conhece o seu vizinho, né? Não conhece as pessoas, todas as pessoas que moram ali no seu prédio, né? O círculo de amizade numa cidade grande, ele é muito restrito. Então você acaba se sentindo solitário. O George Simmel, né, a gente já falou a respeito também dele em outras aulas, é, ele fala a respeito do modo de produção capitalista, né, a mudança, o ritmo, a rua, né, a vida nos grandes centros, tudo isso é influenciado aí por esse modo de produção capitalista, nesse modo de produção em que você tem que ficar o tempo inteiro nervoso, né? É a vida nervosa dos grandes centros. É, agora, ali, a respeito aí da vida nervosa, antes havia ali uma concentração, né, em uma só coisa. Agora, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? O, a gente pega aí hoje em dia, nós temos que nos dividirmos, né, em várias pessoas ao mesmo tempo para poder fazer várias coisas, né, de nossas obrigações, ou também nós não temos um tempo mais, né, específico para lazer, para diversão, para ficar com a família. Então, tudo isso vem devido a esse modo frenético, né, que existe na vida urbana. O ser humano moderno lida com vários estímulos ao mesmo tempo, né? Vamos imaginar uma pessoa andando numa capital, numa grande cidade, ela tem que observar, né, várias coisas ao mesmo tempo. É para atravessar uma rua, para não esbarrar em alguém, observar se vem carro, ter cuidado com marginais. Então, assim, as pessoas, elas vivem, né, aquela vida agitada, né, a tal da vida nervosa que o Jorge Simmel falava. A sociologia, né, essas patologias fazem os humanos se fecharem para o mundo, né? Tudo isso de ruim que acontece, né, nos grandes centros e na vida das pessoas do grande centro são patologias, tá? E tudo isso vai fazendo com que as pessoas se fechem, né, para o mundo, né? Não conseguem ter uma interação com os outros indivíduos. É uma proteção contra o excesso de estímulos. Tá? É uma forma de preservação mental. Isso acarreta na fuga das emoções cotidianas e na indiferença. Quando a gente fala da indiferença, nós podemos citar, por exemplo, que uma pessoa que mora num grande centro, ela passa e vê desigualdades sociais e aquilo para ela já é algo cotidiano, né? Ela não observa, não sente, não tem nenhum sentimento por aquilo, né? São poucas as pessoas que realmente sentem algo em relação às desigualdades sociais que existem, diferente da gente, né, do interior, que quando vai a uma grande cidade e vê uma criança abandonada, que vê, por exemplo, né, pessoas passando fome, morando embaixo de viadutos, nós nos sentimos desconfortáveis com aquilo, né? Nós nos sentimos tristes com aquela realidade. A psiquiatria, né? A vida na cidade implica patologias mentais, irritação, tensão, surtos, estresse, né? Pode reparar isso, né? Pessoas que moram durante muitos anos nas grandes cidades, elas possuem naturalmente, criam, né, essa irritação, essa tensão, esse estresse dos grandes centros. Nós do interior não, né? Nós do interior somos mais tranquilos em relação a essas patologias mentais, né? Mas e isso vai surgir, né? Essas patologias aí vão surgir com essas mudanças que vão ocorrendo na sociedade, né? Nas grandes cidades principalmente. A nova sociologia urbana, né? Os estudos realizados pela Escola de Chicago, nos Estados Unidos,
geraram repercussão à temática urbana, possibilitando a evolução de uma ciência própria da cidade, que veio a ser chamada de urbanismo, né? Então, esse urbanismo aí é um estudo, né? É um estudo do que ocorre nas sociedades urbanas. A partir dos anos de 1970, diversos autores começam a observar a cidade como espaço de conflitos e disputas sociais, um viés de origem marxista, né? Karl Marx. Né? Então, a partir de 70, esses autores, né, que estudavam a respeito, né, do espaço urbano começam a perceber essas disputas que existem entre as classes sociais dentro de um espaço urbano. Tá? Nós vemos ali, né, uma imagem que fala, né, pare, veja, pense, né, mostra pessoas, os camponeses, né, coletando, colhendo, né, determinados produtos e depois, né, com a urbanização, com o êxodo rural, esses camponeses catando coisas na rua, né, passando fome, né, e sendo obrigados a comerem o que resta, né, o que é jogado fora. As cidades no contexto brasileiro, né, a gente tem uma foto aí que mostra muito bem o que acontece nos centros urbanos e principalmente nos grandes centros urbanos do Brasil, né? Essa foto aí são prédios luxuosos, né, no Morumbi. Morumbi é um bairro de classe alta, né, de São Paulo, e ao lado do Morumbi, né, uma favela, né, a favela de Paraisópolis. Então aí demonstra bem a divisão que existe, né, a divisão social, a desigualdade social que existe nos grandes centros brasileiros. De um lado a favela, né, e do outro lado ali um prédio luxuoso, tá, onde que demonstra a grande desigualdade que existe na sociedade brasileira. Os principais problemas urbanos, né, infraestrutura deficiente, falta de saneamento básico, né, a gente vai observar que nos grandes centros urbanos existe, né, essa grande deficiência de esgoto, né, principalmente nas favelas brasileiras. Transportes deficientes e trânsito caótico, né? Basta a gente ir aqui em Belo Horizonte que a gente percebe, né, esse trânsito louco, né, as pessoas correndo, uma correria total. Então, e o transporte público, principalmente, né, deficiente, um transporte que não consegue absorver toda aquela população que necessita. Então, nós começamos a ver ônibus lotados, né, pessoas que viajam em pé em ônibus lotados. As habitações precárias, né, principalmente a favelização, né, não existe no Brasil, né, atualmente um plano de habitação, né, onde que as pessoas possam receber suas casas, né, ter acesso a casas, às suas casas próprias. Desemprego e crescimento do comércio informal. Tá? Hoje em dia a gente vê claramente isso, né? As pessoas trabalhando informalmente, né? Seja vendendo em sinais, seja fazendo comércio informal, trabalhando de Uber, trabalhando de algum tipo de prestação de serviço que seja informal, tá? Que não tem carteira assinada, né? Não é reconhecido como um trabalho formal. Aumento da violência e do crime organizado, tá? Então, esse crescimento desordenado, né? Essa pobreza, a desigualdade social, ela vai gerar aí uma grande violência, né? A criminalização, né? A criminalidade, para ser mais exato, tá? E a formação do crime organizado, né? Das organizações criminosas que vão dominando aí bairros, dominando cidades, né? Com milícias, né? Principalmente no Rio de Janeiro, onde que as milícias
e na maioria das vezes as milícias são compostas por autoridades policiais, né? Ou que foram policiais, ou que ainda exercem a profissão. Então, vai existir o crescimento aí do crime organizado. A falta de áreas verdes e de áreas de lazer, né? Então, a gente percebe nas grandes cidades que existem pouquíssimas áreas verdes, né? E também áreas de lazer, né? Onde que as pessoas possam, ao final de semana, descansar, passear nas suas folgas de trabalho. Poluição das águas, do ar, do solo, sonora e poluição visual também fazem parte aí dos principais problemas urbanos. Muitos desses problemas aí, né, a poluição das águas é por falta de saneamento básico, né, a poluição do ar por falta de um controle maior do governo em relação às empresas que poluem, né, o ambiente, o solo, né, a visualização, né, os problemas, a poluição sonora, né, das grandes cidades, né, a gente vai nas grandes cidades, uma quantidade de som de automóvel, de buzina, e aquele tanto de propaganda, de outdoors, né, então existe aí uma poluição sonora e visual. A gente termina, né, a aula rapidinho aí a respeito desses assuntos urbanos que faz a gente refletir um pouquinho como deve ser, né, e qual o nosso papel na sociedade, né, o que nós podemos contribuir para que haja aí uma melhora, né, um avanço, né, em relação ao meio ambiente, em relação a essas disputas, né, a essas violências que existem dentro de uma sociedade urbana, né, de uma sociedade urbanizada. Peço aí para vocês, né, seguirem lá o canal Recorte Histórico lá no YouTube, né, clicar lá no sininho, dar um joinha também no nosso canal, né, no Recorte Histórico, né, do professor Beto. Pode seguir também aí no Instagram, o @recorte_histórico. Terminamos aqui a nossa aula. Um abraço a todos e até a próxima.